Janeiro, vem como primeiro tesoureiro. São Paulo, Mauro e Natália estão em São Paulo. Luciana Feliz está no Recife. E a Alessandra Lobato está no Amapá. Então, a tecnologia tem ajudado muito, bem como esse colegiado, né? Porque, assim, esse colegiado se reúne hoje, né, bimestralmente via Skype, sem falta, né? A gente se reúne via Skype bimestralmente, além das reuniões presenciais que acontecem uma vez ao ano, vinculadas normalmente ao encontro nacional, né? O simpósio, o encontro nacional de pesquisa e a diretoria também. Uma vez ao ano, além da reunião presencial com o colegiado, com as entidades vinculadas, a gente faz uma reunião extra presencial além do Skype. Então, essas foram algumas das nossas reuniões ao longo desse ano, as reuniões de diretoria. A gente também aproveita, né, para conhecer o lugar diferente. Então, a gente conseguiu sistematizar o CNPJ, tiramos o CNPJ, estamos registrados e regularizados e em dia. Nós realizamos o Código Nacional de Ética e Orientação e Disciplina do Musicoterapeuta. O Código Nacional de Ética, ele vai ser, acabou de ser preparado, a gente estamos lançando ele agora, tem participação de uma comissão, que depois eu vou apresentar para vocês, e precisou passar por aprovação pelas entidades vinculadas. Tá? Então, assim, agora ele já está finalizado. A UBAN vai repassar o documento. Esse documento também vai ficar no site da UBAN, mas, assim, esse documento vai ser repassado para as associadas. E vocês, por favor, peçam para as associadas o Código de Ética, para vocês também estudarem, trabalharem. É um compromisso, né, das duas partes. Vocês cobram as associações e as associações promovem ações para poder difundir o Código Nacional. Foi realizado o regimento interno, a aprovação do regimento interno esse ano, da UBAN, né? Esse regimento interno, ele é mais flexível do que o Estatuto. O Estatuto precisa ser aprovado em plenária necessariamente. Cada mudança, alteração desse Estatuto, ele vai precisar ser enviado no cartório, reconhecido em cartório. O regimento interno não. Né, o regimento interno, a própria diretoria pode mexer, no entanto, precisa passar por aprovação das entidades vinculadas. Mas não precisa reconhecer em cartório. Nós realizamos a atualização da logo. Eu acho que alguns de vocês devem ter participado, né, da enquete, porque a gente precisava atualizar um pouco como uma logo, né, uma logomarca comunica àquela entidade ou àquela instituição. Então, a gente viu a necessidade, em função do site, né, a gente viu a necessidade de atualizar a logo da UBAN para que essa logo pudesse comunicar melhor, tanto com vocês, com os musicoterapeutas, quanto com a sociedade lá fora. Né? Então, ela precisava estar um pouco mais atual. Então, assim ficou a nossa nova logo. O projeto da logo, o processo todo de escolha vai estar todo disponibilizado no site da UBAN. Estamos fazendo a atualização do site. Era para ele ter sido finalizado para esse evento, já está no ar. No entanto, não foi possível, em decorrência de alguns atravessamentos que tivemos ao longo do caminho. Mas essa é a nova cara do site da UBAN. Então, vocês podem ver aqui, ó. No institucional, a gente vai ter história, gestão, associações, né, as comissões. Nos documentos estarão todos esses documentos que eu estou falando para vocês, todos os documentos que nós já temos sistematizados
sistematizados, que eu já tenho sistematizado anteriormente. O blog, que vai ser um dispositivo de comunicação mais rápida, contatos, uma agenda de eventos e um link só para formação, onde vocês vão poder acompanhar os locais de formação em graduação, bem como de especialização que atendem aos critérios de avaliação da UBAN, que a Natália vai falar sobre isso depois, tá? Mais na parte da tarde. Então, nós tivemos um alcance, ao longo desse tempo de gestão, um alcance de 2 mil seguidores no Facebook. Para a gente, isso é bem importante. Falando sobre mídias sociais, da importância que isso tem no mundo atual, ter um aumento de 2 mil seguidores ao longo desses 2 anos e meio dessa gestão é um número bem significativo, tendo em vista que trata-se de uma comunidade relativamente pequena. Então, aqui o Facebook da UBAN. A comissão de formação também realizou a partir dos encontros dessa comissão, os critérios de recomendação dos cursos de especialização em musicoterapia. Então, os cursos têm enviado para nós a sua grade, e existe uma comissão de avaliadores que faz esse trabalho de avaliação a partir dos critérios que foram estabelecidos pela comissão de formação. Mas depois a Natália vai falar bastante sobre isso. Foi feita a avaliação desses cursos. Então, esse é o documento, o formulário de avaliação. Foi realizada enviada uma carta ao MEC, né? Então, sobre como, o que essa comissão entendeu que é importante que esses cursos de especialização atendam, que critérios são esses que essa comissão entende, né, que o curso de especialização em musicoterapia deve ter. Ao longo dessa gestão, desses 2 anos e meio até agora, nós tivemos a criação de 5 associações. Então, desde a bebê de 7 meses até bem, né, até a gente trabalha assim um campo vasto, né? A gente tem uma associação de 7 meses e uma associação de 50 anos. Né? 2 de 50? Servem de base, né, para várias outras associações. Então, nós tivemos a criação de 5 associações ao longo desse tempo, né? A PEMENG, Associação Catarinense de Musicoterapeutas, Associação de Musicoterapia do Ceará, Associação de Musicoterapia do Pará e a Associação de Musicoterapia de Pernambuco. Foi realizada em parceria, né, com a fusão entre a HMUS e a NPRS, foi realizada com mediação e em parceria com a UBAN, né, acho que era importante isso. Eu ia falar sobre isso, mas acho que a Marilena falou muito bem, que a gente entendeu que não havia mais necessidade de ter 2 associações no Estado lutando pelas exatamente as mesmas coisas, defendendo as mesmas bandeiras, né, no mesmo Estado. Então, a gente fez esse trabalho de fusão. Né? Nós pensamos, extinção da MTNE é muito forte, né? Mas foi uma transição, na verdade. A MTNE passou a ser, não, né? Mas assim, a gente pensou que seria mais interessante ter uma associação estadual, né, com a MTPE, e pensamos, então, no coletivo do Nordeste. Então, eventualmente, a gente se encontra. Esse coletivo está um pouco parado agora, mas ele foi muito potente no início, quando a MTPE estava surgindo, porque a gente precisou reorganizar toda a região Nordeste. Assim. Então, qual estado ia ficar com qual associação ia atender qual estado. Então,
o Alcides participou ativamente, né, desse processo. Então, em função disso, extinguimos a MTME, nasceu a MTPE e nasceu também o Coletivo do Nordeste. Nós temos uma MT que está em processo de criação, que é o Espírito Santo, está nesse processo aí, né, de nascimento. E uma das marcas, assim, dos valores, e principalmente dos valores dessa gestão, foi o processo de vinculação e aproximação com as associações, né? Então, por que isso? A gente lida com associações de 7 meses a 50 anos. Não há como a gente reunir só todo mundo e conversar, né? A gente precisa, pelo menos eu, enquanto gestora, sentia muita necessidade de entender o que acontecia de forma singular nos estados, nos territórios, né? Pensando territorialmente cada lugar. Então, quais eram as singularidades de cada lugar? Uma associação de 7 meses e de 2 anos, ela tem questões diferentes de uma associação de 20 anos, de uma associação de 30 anos. Então, a gente precisava ter em vista que são estados completamente diferentes, com perfis completamente diferentes de classe, né, musicoterápicos. Então, a gente realmente precisou fazer várias reuniões com cada um, né, de forma individualizada, para poder entender qual era a demanda e qual era a necessidade e sentar para pensar junto sobre essas demandas e necessidades. Além das reuniões trimestrais, além das reuniões presenciais, eu acho que a gente fez muita reunião no Skype, né? Estou super perita em Skype. Então, assim, em função disso, né, a gente criou ali, para poder facilitar esse trabalho, um grupo fechado, né, nas mídias sociais, só das entidades vinculadas com o GAN, reuniões individuais entre a presidência da UBAN, presidente e os presidentes das MPs, as reuniões bimestrais do colegiado do Skype e os cursos que foram realizados no Núcleo de Gestão, 2 cursos de capacitação para gestores. É importante que todos saibam aqui que quando a gente encampa, é claro que a gente tem um perfil, né? É óbvio que a gente tem um perfil de um pouco mais de gestão. Quem toca acaba tendo um perfil um pouco mais de gestão, né? Para poder assumir uma associação. Mas é importante deixar muito claro que ninguém aqui é gestor. A gente trabalha como musicoterapeuta. E muitas vezes a gente se vê desafiado e sem saber como fazer mesmo, porque a nossa lógica é de outra ordem, não é a lógica da administração, né? Então, a gente realmente precisa se pôr a trabalho. E é importante se pôr a trabalho no sentido do estudo, no sentido da capacitação, no sentido de poder realmente se instrumentalizar para ocupar esse espaço de gestão de uma associação. E eu preciso dizer e reforçar de forma voluntária. Tá? De forma voluntária. Porque nenhum desses gestores aqui, que são musicoterapeutas, recebem financeiramente para ocupar esses espaços. Então, é importante que isso fique muito claro, né? Que esse trabalho se dá, esses cursos... Pode passar? Foi feito um curso de controle social de políticas públicas para profissionais de musicoterapia. Quem realizou foi o Luiz Fenelon, lá no Rio de Janeiro, no Simpósio do Rio de Janeiro. E aqui foi realizado um curso de capacitação para gestores também. Como é que era? De mídia. Gestão de mídia, mas como é que era? Redes associativas, era isso o nome do curso. A gente fez um curso de formação para redes associativas e mídias sociais para associações, né? Para essas redes associativas. Esse curso aconteceu aqui, enquanto vocês estavam lá curtindo o curso. A gente estava estudando. Isso. Aí, estamos trabalhando, exatamente. Ao longo dessa gestão, então, nós criamos 4 comissões. Foram criadas mais 4 comissões, extintas outras, mas a gente criou, então, a comissão de formação,
ação, que a Natália vai falar sobre ela, que foi um pedido à época do Fórum de Coordenadores de Curso, aqui representado pelo professor Renato Sampaio, do Fórum de Coordenação de Cursos de Graduação, que entrou em contato com a gente para que a gente fizesse um trabalho, então, atuando, fazendo uma frente com as especializações. Então, nós realizamos esse trabalho a partir de 2016, foi deliberado isso em 2015 e o trabalho começou em 2016. A gente criou a Comissão de Divulgação e Marketing da UBAN, na verdade foi que ajudou a pensar todo esse processo de site, de logo, de comunicação, ENDO e ESO, comunicação. Nós temos a Comissão de Estatuto e Regimento, porque a gente entende que isso vai ser sempre um processo, está sempre em processo. E a Comissão de Políticas e Organização Profissional, a Comissão POV, que cuida dessas questões de organização profissional. Foi realizada a abertura de uma conta jurídica e a nossa certificação digital. Não, foram as comissões que surgiram nessa gestão. Depois eu vou apresentar as outras coisas. Nós temos, então, a inclusão da musicoterapia na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a partir da portaria 849, de 7 de março de 2017. Esse foi o trabalho do qual o UBAN participou. Nós temos a criação da cartilha de inclusão. A cartilha Bacon também, a cartilha Matriz Bacon, a gente também finalizou agora, né? Já era um documento que essa entidade devia há muitos anos para essa classe. Então, também será disponibilizado, bem como o código de ética, será disponibilizado para as associadas. Vocês podem ter as pedidos, solicitar, e também a cartilha estará disponível no site da UBAN. A cartilha, ela não é uma avaliação, ela é o relatório. Ela é o relatório. Só colocar para as pessoas que teve, em 2010, teve aquele grupo que trabalhou na Bacon, né, e houve um relatório, na verdade, daquilo. Eu queria saber o quanto essa cartilha é, digamos, só uma publicação daquele relatório ou é uma coisa diferente. Tá. Eu não fiz parte do projeto, mas a Regiane fez, Margui, Marilena, enfim, tivemos vários profissionais aqui, né, que participaram, inclusive na minha mesa, daqui a pouco eu vou falar, daqui a pouco não, à tarde eu vou falar um pouquinho sobre ela também, mas foi um grupo de musicoterapeutas que se debruçou, assim, um trabalho hercúleo, né, para descrever o que seriam competências básicas de formação, competências básicas para a atuação de musicoterapeutas, né? E isso foi um trabalho desenvolvido ao longo de bastante tempo, em 2010, e desse material surgiu um relatório, né? E que, de um certo modo, ele não é uma diretriz, mas ele é um informativo importante para a gente pensar também a graduação em musicoterapia no Brasil. Eles são normativas, né? É um documento importante que é uma normativa de exercício, assim, de exercício da categoria. É um documento muito importante. Sim, que descreve quais são as competências do musicoterapeuta. Então, isso serve como um guia para a gente que está nas formações, né, nas graduações, mais especificamente. Foi a base da CBO. Foi junto da época da CBO. Foi até uma certa exigência da CBO, né? Uma coisa ligada à outra. Foi um parecer do que seriam as competências e justamente fortificou a CBO. Isso. Então, assim, a UBAN devia para vocês esse retorno, né? E essa entidade devia esse retorno. Então, a gente realizou não é só algumas coisas caminharam ao longo disso.
Nós, obviamente, a matriz não se mexeu na matriz, né? A gente, na cartilha, a gente conta um pouco como foi o processo, quem participou, a história do processo, mas a gente tem um capítulo de uma pequena atualização, assim, do que caminhou de lá para cá. Mas, de uma forma geral, é um material na íntegra, exatamente. Então, foi realizada também, a Comissão SUS realizou, então, ao longo desse tempo, material de apoio para participação nas conferências de assistência, né, do musicoterapeuta participando dessas conferências. Realizamos também a revitalização do grupo de e-mails Profissão Musicoterapeuta, a partir muito de uma demanda de vocês. Vocês lembram que foi feita uma enquete no início do ano sobre como é que vocês gostariam de se comunicar com o IBAN? Então, nós revitalizamos o grupo de e-mails Profissão Musicoterapeuta. Se vocês quiserem entrar, é só mandar um e-mail para o IBAN, que daí a gente inclui. É um grupo aberto. E fizemos também, criamos também o grupo privado de Profissão Musicoterapeuta no Facebook. Esse é um grupo para musicoterapeutas apenas, não é um grupo aberto, mas é um grupo para musicoterapeutas. E uma coisa interessante que eu acho que é importante apontar é que quando nós assumimos essa gestão, nós tínhamos 139% de inadimplência. Nem só os associados. A gente fez uma estimativa por ano de débito e entidades em débito. Nós tínhamos associações com 6 anos em débito, por exemplo. Isso, por isso que a gente fez esse cruzamento. Porque tínhamos associações com cerca de 6 anos em débito, 3, 4 anos em débito, e inúmeras associações, era como se cada associação devesse várias vezes, né? Por isso ultrapassou, né? E nesse momento, nós temos um índice de 9,5% de inadimplência. Eu acho que esse é um número bem significativo, isso mostra muita coisa pra gente. Então, o que nós temos como ações em andamento, né? Que a gente precisa finalizar até dezembro, né? Que é quando essa gestão, então, passará bastante. A gente vai fazer, então, criar aí uma carta contra esse projeto de lei que regulamenta a profissão de terapeuta naturalista, porque eles incluem musicoterapia como uma técnica dessa profissão. A gente não quer isso, né? Então, a gente tem parceiros aí, principalmente na RedePix, nós temos vários apoios parceiros, nos quais a gente vai fazer esse trabalho. Com os quais a gente vai fazer esse trabalho. A gente vai criar, então, um documento interno, né, uma comunicação, assim, um documento para o musicoterapeuta sobre o que são as PICs, o que é a musicoterapia nas PICs. Nós estamos em fase de construção de um fascículo que foi encomendado pelo Ministério da Saúde, falando sobre a musicoterapia no SUS, enquanto PICs, práticas integrativas e complementares. Inclusive, a Maria lembra que são os trabalhos são da Comissão SUS, né? Da UDOR. E estamos também em fase de processando aí a cartilha de procedimentos do SUS, aquela que consta no DataSUS, para que vocês tenham isso sempre atualizado, para que vocês possam cobrar aí e falar com seus gestores, quem trabalha no SUS, né? Então, assim, nesse momento, então, acho que vocês têm uma noção, só para vocês terem uma noção das ações macro, né, que foram realizadas. Mas, assim, essas ações, elas não são realizadas por uma diretoria de 5 pessoas. Não são. Nós temos uma equipe de colaboradores, né, que trabalham com o BAN, para o BAN e pelo BAN. Então, assim, nesse momento, eu vou me dar o trabalho de nomear cada um, porque eu acho que é importante, e eu vou pedir assim, quem estiver aqui nesse momento, eu gostaria que
palco com a gente, seria muito bom, tá? Então, Conselho de Ética da UBAN. Atual Conselho de Ética, Lídia do Rego Monteiro, Paulo Santana, Carmen Cláudia Jamil, Mariana Nascimento, Liliane Oliveira, Conselho Sindical André, Maria Helena Popular, Conceição Marcos, Jônia Maria Mensagem, Maria Smith, Alexandra Luta, Maria Freire, colaboradores então da Comissão de Política de Organização Profissional, Maria Lenita, Patrícia Moreira, Camila Costa Gonçalves, da Comissão de Informação, Lia de Delegação, Marta Antônio Santos, Luciana Passarini, Renata Moraes, Rita Dutra, Paulo Bittencourt, Davis Espíndola, Leila Costa, Fernanda Ortiz, Luiz Paulo, Maiara, Comissão Nacional Jaqueline Soares, Gilmar de Mário, Fabrício Santana, Henrique Lau, Verônica Noval, Joana Silva, Adriana, Comissão Sul, Maria Belo, Fernando Cunha, a gente paga, muitas vezes a gente não paga por eles. Eles fazem trabalhos para a gente de forma voluntária ou fazem um preço muito abaixo do mercado para poder atender a necessidade da UBAN. Para a gente poder terminar, a vice-presidente Luciana Frias. A secretária Natália Benito. Já foram, Marcelo Santos.
dizer para vocês que essa gestão congrega cerca de 75 colaboradores. Isso não é pouca coisa. E eu gostaria de agradecer imensamente, cada um de vocês. Mas assim, eu não tenho como dizer que essa gestão foi feita sem a participação só com 6 pessoas. Isso é impossível. A gente realmente precisa de vocês. Somos todos do bom. A gente está deixando, né? Estamos deixando essa gestão aí com o sentimento da sensação de dever cumprido. E que a eleição, né, será, mas assim, muito obrigada por vocês fazerem a obra que ela é. Historicamente, essa entidade ela não existiu há 10 anos. Né? Ela existe há mais de 20 anos. Né? Obrigada pela história, por terem feito a nossa história, e obrigada por estarem fazendo o nosso presente. Essa belíssima explanação, acho que é pela primeira vez em um evento a gente tem um momento desse. Esse momento eu fiz questão de pensar. Essa eu posso puxar. Eu pensei nesse momento. Eu também estou emocionado de estar concretizando isso. Eu acho que todo encontro precisa ter esse momento. Tá bom? Prestação de contas. E a gente precisa. A volta oficial aqui. Então, depois disso, a gente vai agora para o intervalo de 15 minutos. A volta oficial, não é? Aí ele vai dar mais. A gente fica sentado. Vamos estar parados aqui. Tira os copos. Deixa eu só usar o pouquinho da máquina. Quero tirar o... Mais uma. Ok. Vamos melhorando as emoções. É pura ressaca, tem. Obrigada, gente. Tchau.